Amém. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Te convido a um momento de oração. Querido Deus, querido Pai, oramos nesta hora agradecidos por todas as bênçãos, todas as maravilhas, todos os milagres que o Senhor tem operado. Eu oro, Pai, por cada família, por cada membro deste ministério, denominado Igreja Internacional da Família Cristã. Ó Deus, para que todos se amem uns aos outros, se perdoem. Todos os membros das nossas famílias, ó Pai, sejam hospitaleiros, vivendo sem murmuração, ministrando segundo a força que o Senhor mesmo dá a cada um. Venha Deus nessa hora em nosso auxílio, em nosso socorro. Consagramos a Ti esse culto, tudo o que vamos fazer e falar aqui nessa noite, seja para a maior honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, Senhor? Que eu veja, Senhor, que eu veja, vê, enxerga, tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, Senhor? Que eu veja, Senhor, que eu veja, vê, enxerga, tua fé te salvou. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, vê, enxerga, tua fé te salvou. Amém. Amém. Boa noite a todos. Para você que está aqui no templo, para você que está em casa, eu te convido a tomar a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto,
Vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nos expondo a Tua Santa Palavra. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua a mesma. Temos apenas uma vida que breve passará. Apenas aquilo que foi feito por Jesus permanecerá para sempre. Te damos honras, glórias e louvores nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pensar um pouco com você nessa noite sobre provisão. Quando vem a provisão de Deus para nós? Em quais circunstâncias? O que é preciso para obtermos a provisão de Deus? A provisão de Deus, ela vem quando nós caminhamos por fé e somos fiéis a Deus. São essas duas coisas necessárias: andar por fé e ser fiel a Deus. Podemos então ver as suas promessas serem cumpridas em nossas vidas, quando seguimos essas duas regras. Porque nosso Pai é um Pai amoroso. Nosso Deus é um Deus provedor. Entre tantos os nomes de Deus, Jeová Shalom, Jeová Sabaote, Jeová Nissim, um dos nomes dele é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Deus provedor. Deus proverá. E Ele sempre nos dá tudo aquilo que realmente nós precisamos. Note, eu não disse que Ele nos dá tudo aquilo que nós queremos. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 19: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Importante observar esse versículo de Filipenses 4:19. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades e não atender a todos os nossos desejos. Ainda bem. Ainda bem. Porque muitas vezes nós desejamos coisas que não era para desejar. E Deus vai dar somente aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Diga glórias a Deus. Certas coisas que nós pedimos é porque nós precisamos mesmo. Mas tem muitas coisas que são desejos nossos, do nosso coração. Aquilo que nós realmente precisamos, Deus vai dar. Sendo assim, é fundamental nós sabermos distinguir bem entre as coisas que nós desejamos e as coisas que nós precisamos. Importante nós separarmos bem uma coisa da outra, e assim nós poderemos entender melhor o que é esperar de Deus. O que significa esperar em Deus? Andando por fé, sendo fiel a Ele
esperando nele, distinguindo bem o que é que nós queremos e o que é que nós precisamos, assim nós saberemos como esperar em Deus, com paciência. Lembrando sempre que Deus não tem compromisso nenhum com quem não quer compromisso com Ele. Não se iluda que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Quais os atos providenciais de Deus? Para a gente saber esperar, confiar neles, precisamos seguir então essas regras. Em geral, a provisão de Deus está ligada a alguma coisa impossível. Impossível ao ser humano. No geral, a provisão de Deus sempre vai estar ligada em algo que seja impossível de nós realizarmos. Por exemplo, alguém que necessita de uma cura imediata. Impossível ao homem. Alguém que necessita de uma libertação imediata. Alguém que necessita sabedoria. Somente Deus pode dar sabedoria. Algum recurso material, alguma emergência, alguma coisa urgente. Então a provisão de Deus, ela se manifesta para nos ajudar em nossas necessidades. Amém? A provisão de Deus se manifesta para ajudar você, para sanar alguma carência, alguma necessidade. Mas é preciso reconhecer a provisão de Deus. Tem muitos que não reconhecem a provisão de Deus. Muita gente não reconhece. Eu quero dar um exemplo de alguém que creu, acreditou mesmo na provisão de Deus, esperou em Deus e recebeu. Aquele relato daquela mulher viúva, no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Esse é um belo exemplo de alguém que acreditou na providência de Deus e reconheceu a providência de Deus. Quando aquela viúva viu que sua família estava numa situação crítica, ela procurou imediatamente o homem de Deus, o profeta Eliseu, que era um profeta renomado, respeitado. E ela estava com uma necessidade urgente. Ela precisava de uma provisão de Deus urgente. Ela creu que sua petição seria atendida por Deus. Porque se ela não pagasse a dívida, que ela estava com uma grande dívida, os seus filhos teriam sido levados pelos credores. Porque o marido havia morrido. E o marido tinha sido um homem de Deus, temente a Deus, porém, um péssimo administrador. Morreu e deixou a mulher e os filhos numa situação terrível. Se ela não pagasse a dívida, seus filhos seriam condenados à escravidão. E não pensou duas vezes. Ela, pela fé, buscou então o homem de Deus, o profeta. Queridos, Deus deseja que nós também agimos assim. Deus deseja que você também, eu e você, creiamos nele e busquemos a presença dele na sua palavra, com toda a fé do nosso coração, buscando a orientação dele na palavra, sobre como esperar, o que esperar dele, como agir com sabedoria, para se ter uma vida abundante.
clamar a Ele e acreditar no poder dEle. Você então reconhecerá que realmente tem uma necessidade. Você então reconhecerá o que você quer do Senhor, o que o Senhor quer fazer por você, o que é que Ele pode fazer por você. Você saberá como receber a provisão de Deus. Você saberá o que fazer com aquela provisão de Deus quando estiver em suas mãos. Você saberá como aquela provisão de Deus opera na sua vida, como você deve usar, trabalhar aquela provisão de Deus, para que ela não se perca. Note que esse texto de Tiago que nós lemos inicialmente, maravilhoso texto, ele começa dizendo no 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Amados, a nossa vida, ela é cheia de surpresas. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. E algumas surpresas nos levam a lugares que nós não desejamos, nós não queríamos. Algumas dessas surpresas nos levam a caminhos, a situações que nós não queríamos. E o que Tiago nos alerta é que muitas vezes nós fazemos isso aqui. Dizemos, hoje ou amanhã eu vou para tal cidade e tal cidade e passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Em seguida ele diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago foi até gentil. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Na verdade, nós não sabemos o que sucederá nem daqui a 5 minutos. Essa é a grande verdade. Não sabeis que sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Olha o segredo, olha a diferença. Se o Senhor quiser, não só viveremos, porque ninguém sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda e qualquer soberba semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que deve fazer o bem, mas você não faz, está pecando, diz a palavra de Deus. Muitas vezes a vida nos coloca em caminhos que nós não queríamos, em situações que nós não queríamos, e ninguém está imune. Ninguém está livre dessas coisas. Como seguidores de Jesus, que somos seguidores de Jesus, nós precisamos saber que surgem situações na vida que fogem do nosso controle. Diga, Senhor, me ajude. Sim, determinadas situações que surgem, que fogem totalmente do nosso controle.
até ao crente mais fiel do mundo. Isso pode acontecer. Aflição é um estado de ânimo perturbador. É quando a pessoa está com o seu ânimo perturbado por causa de alguma coisa horrível que está atormentando. Até nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou momentos assim. E muito especialmente quando ele estava lá no jardim do Getsemane, conforme está escrito em Mateus capítulo 26. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus está em aflição. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Em outras palavras, Pai, eu estou numa situação difícil. Eu estou numa situação que eu não queria. Eu estou num caminho que eu não queria. Se for possível, Pai, me tira disso. Me tira, Senhor. Passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, ó Pai. Ou seja, não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas a vontade do Pai, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Glórias a Deus, glórias a Deus. E disse mais: voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Novamente ele repete: Pai, se não é possível o Senhor afastar isso de mim, se não é possível retirar de mim esse cálice sem que eu beba, ou seja, sem que eu passe por aquilo que o Senhor deseje, em seguida, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus discípulos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ninguém está imune, ninguém está livre de momentos de aflição, de agonia. O próprio Senhor Jesus passou. Como seguidores dele, então, nós precisamos saber que tem coisas na vida que surgem inesperadamente e são incontroláveis, impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidos. Mas mesmo assim, nós sabemos que podemos confiar no futuro,
porque nosso Deus é um Pai amoroso, que cuida de nós, conforme nós cantamos, é Deus quem guarda a sua igreja. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então Tiago diz, no verso 13, vós dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos isso, faremos aquilo, compraremos, venderemos, teremos lucro. Está dizendo que as pessoas faziam seus planos sem colocar Deus. E hoje não é diferente. Muitas vezes as pessoas fazem seus planos, mas tiram Deus de fora, tira Deus do lado, deixa Deus para lá. Não aproveitam do privilégio de ter Deus, um Deus conhecedor de todas as coisas, um Deus amoroso. As pessoas esquecem da vantagem que tem de ter um Deus bom na direção de suas vidas. Louvado seja Deus. Amados, como seguidores de Jesus, como pais de família, como pais, como mães, nós precisamos voltar à prática do culto caseiro, da oração no lar, do pequeno culto caseiro, da leitura bíblica em casa, da oração em família. Ninguém ama mais os seus filhos do que você. Você que é pai, você que é mãe. E nós sabemos que criança não sabe distinguir bem entre o que é informação, o que é sugestão, o que é uma ordenança. As crianças não distinguem essas coisas. E até muitos pais também não distinguem. Importante nós separarmos bem uma coisa da outra. Muitos não sabem distinguir informação, sugestão, ordem, mas o diabo sabe. E o diabo não está brincando. O diabo quer roubar nossas crianças. Eu estou assustado com o que tenho visto acontecer com muitas crianças e adolescentes em nossos dias. Verdadeiramente, o diabo quer roubar nossas crianças, nossos adolescentes. O diabo quer roubar uma geração inteira. Se ele roubar nossas crianças hoje, ele estará roubando uma geração. Mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus cuida de mim. Deus cuida da minha casa. Deus cuida da minha vida. Deus cuida da minha família. Oh Senhor, nós cremos em Ti, ó Deus. Aquele que cumpre aquilo que se propõe, tenha certeza que Deus irá guardar. Aquele que cumpre o que se propõe a fazer a Deus, se você cumprir cabalmente aquilo que você se propõe a fazer para Deus, Deus vai te salvar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai enviar provisão. Não reclame. Não reclame, e essa é uma das nossas maiores dificuldades, não reclamar. Porque a murmuração é a música do inferno. A murmuração é do demônio. O louvor é a música do céu. A murmuração é a música de Satanás. O louvor é a música de Deus. É o louvor do céu. Que Deus nos ajude. Amados, uma palavra
é capaz de curar. Uma palavra profética, liberada na unção de Deus, no poder de Deus, é capaz de curar, de transformar, de restaurar. É capaz de convencer corações endurecidos, de converter, de transformar vidas. Uma palavra profética. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cura e milagre não acontece por acontecer. Cura e milagre não acontece por acaso. Cura e milagre tem tudo a ver com fazer alguma coisa. Cura e milagre tem tudo a ver com tomar uma atitude. Lembra-se do que o Senhor Jesus dizia para as pessoas que eram curadas por Ele? Logo após a cura, o Senhor Jesus dizia assim: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Cura e milagre tem a ver com fazer. Cura e milagre tem a ver com tomar decisão, tomar uma atitude, tomar decisões. Deus não cura por curar. Deus não cura por nada. Precisamos testemunhar a cura, a bênção, a provisão, testemunhar o milagre. Lembram-se de Nazaré, a cidade onde o Senhor Jesus cresceu? A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 6, no verso 5 e 6, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Note, a palavra está dizendo que ali em Nazaré, na sua cidade, Jesus não pôde realizar nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, e Jesus ficou admirado pela incredulidade deles. Você poderia pensar, mas como o Senhor Jesus não pôde realizar nenhum milagre? O Senhor Jesus não tem todo o poder? Sim, mas é o que nós acabamos de dizer, cura e milagre tem a ver com fazer alguma coisa. Tem a ver com uma tomada de posição, uma tomada de atitude. Graças a Deus. Graças a Deus. O que havia por trás de cada cura que o Senhor Jesus realizava? Você sabe o que estava por trás de cada cura, de cada milagre que o Senhor Jesus realizava? Eu vou dizer para você o que é que estava por trás. Em Lucas, no capítulo 6 e no verso 12, a palavra nos diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para os montes a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ainda em Lucas, no capítulo 9, no verso 18, a palavra diz assim: estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos. Ainda em Lucas, no capítulo 9, no verso 28, diz assim: Jesus, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Note, apenas em Lucas, eu li 3 citações falando do Senhor Jesus orando. Retirou-se para os montes a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Estava sozinho, à parte, estava também presente os discípulos, e Jesus estava orando, os discípulos com ele, e ele ali, à parte, orando sozinho. Outro texto, ele tomou consigo
a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar, Jesus era um homem de oração. E você poderia pensar, mas Jesus não era Deus? E por que necessitava de oração? Ele era Deus e Ele é Deus. Mas Ele deixou-nos o seu exemplo. Ele quis deixar esse maravilhoso exemplo para nós. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo. Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, todo milagre está ligado ao fazer algo. Todo milagre, toda bênção, toda provisão, toda cura está ligado a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude. Lembram-se do cego de Jericó? Quando ouviu dizer que o Senhor Jesus estava passando, ele deu um salto. Ele deixou de lado a sua capa e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi assim que recebeu a sua cura, recebeu a sua bênção, a sua provisão. Que Deus nos ajude a entender a sua santa palavra, seus santos ensinamentos, cada dia, para que possamos crescer cada dia mais, como o Senhor Jesus crescia, em estatura, em sabedoria, em graça, diante de Deus e também diante dos homens. E tudo seja para a glória e para a honra e para o louvor do nosso santo, amado Deus Pai. Diga graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Te convido a mais um momento de oração. Baixa a tua cabeça, por favor, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque os seus caminhos são retos e perfeitos. Graças te dou, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que se entregou por mim na cruz do Calvário. Porque os seus caminhos agradam ao Senhor. Oh Deus querido, Tu farás que até os nossos inimigos tenham paz conosco. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu oro para que cada membro deste ministério, cada irmão, cada irmã, que está recebendo essa palavra nesta hora, ó Deus, possam prosperar em tudo que eles fazem, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que eles possam cumprir a Tua palavra, colocar a Tua palavra em prática, compreendendo, entendendo os Teus ensinamentos. Portanto, Deus, eles hão de prosperar em tudo que fizerem, porque eles permanecem firmes no Senhor, e eles procuram agradar ao Senhor, e o Senhor concederá os desejos dos corações de cada um deles, Pai, porque eles se humilham diante do Senhor. Nós nos humilhamos nesse momento, nós nos quebrantamos em Tua santa e poderosa presença. Muito obrigado, Deus. Pai, o Senhor há de exaltar a cada um dos Teus filhos, no tempo certo, no tempo do Senhor. Muito obrigado, Deus, por toda a provisão que já recebemos e que haveremos de receber. Te agradecemos, Pai, porque somos comprometidos com o Senhor, fazendo o bem e lançando todas as nossas ansiedades sobre o Senhor Jesus,
porque Ele tem cuidado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada, porque muitas vezes, Senhor, a vida nos leva a caminhos que nós não queríamos. Muitas vezes a vida nos leva a situações que nós não queríamos, que são incontroláveis para nós, difíceis demais para nós. Guarda os nossos pés, ó Pai querido. Ajuda-nos a sermos sóbrios, vigilantes, continuamente resistindo ao diabo, firmes na fé do Senhor Jesus. Pai, nos aperfeiçoa com a Tua graça, Senhor. Confirma, Deus, fortifica, Senhor, a cada um de nós nesse momento. Fortalece a todos os meus irmãos, onde eles estiverem nesta hora, Pai. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus, dando honras, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Amados, nós iremos promover no mês que vem um bazar beneficente. E para isso estamos aceitando doações de objetos, para fazermos o bazar. Qualquer objeto que você tenha em casa, que você não esteja usando, mas que ainda sirva para alguém, pode ser alguma utilitário doméstico, qualquer objeto. Você pode então trazer para a igreja ou nos contactar e a gente vai buscar se for o caso. Também peço aos irmãos que não deixem de fazer a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo para o sustento. Você é um mantenedor desse ministério, dessa igreja, e Deus há de honrar, porque Ele é fiel. Amém. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Pai querido, oramos por todas as necessidades desse templo, dessa casa. Eu oro por cada irmão, ó Deus, que tem contribuído com suas ofertas, com seus dízimos. Eu os abençoo, Pai, profetizando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre o lar, sobre a família, com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade. E assim nós daremos a Ti sempre toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Abençoa cada ofertante, Pai. Abençoa, Deus, a intenção do coração de cada oferta. Muito obrigado. Nós sabemos que antes de olhar para a oferta, o Senhor olha para o coração. E assim nós Te bendiremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus permitir. Amém.